Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 243 do Jurisprudência em Tese do STJ, tema Direito das Sucessões, terceira edição seguida acerca desse tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, compartilhar, nos avaliar com 5 estrelas no Spotify e de quem sabe até compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse, naquele grupo de WhatsApp ou mesmo na sua rede social preferida. Gente, isso nos ajuda demais, você não faz ideia do quanto ajuda esse projeto a chegar a mais lugares. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. A renúncia e a aceitação à herança são atos jurídicos puros, ou seja, não é possível impor condição ou termo, nem mesmo aceitá-las ou rejeitá-las. Então, primeiro ponto, que é uma condição. Uma condição é um evento futuro e incerto. Ou seja, não poderia dizer, eu aceito a herança se o Brasil for campeão da próxima Copa do Mundo. Nem sei se foi um bom exemplo, porque aí seria futuro e impossível, né? E a condição é tão somente um evento futuro e incerto. E o termo seria, por outro lado, um evento futuro e certo. Eu não posso dizer assim, por exemplo, eu aceito a herança, mas só a partir do ano de 2026. Não, também não posso. Também não posso dizer que aceito parte da herança ou que rejeito parte da herança. Então, nada disso é possível, é um ato puro. Onde isso está previsto? Artigo 1808 do Código Civil. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Nós vamos aprofundar muitos outros aspectos da renúncia da herança nas próximas teses, mas aqui nessa tese eu só quero aprofundar um último aspecto, tá? A renúncia da herança tem que ser sempre expressa e ela deve constar de instrumento público ou de termo nos autos, está lá no artigo 1807. Já a aceitação da herança, ela não precisa ser expressa. É possível tanto a aceitação tácita quanto a aceitação presumida. Tácita é aquela que decorre de atos próprios da qualidade de herdeiro e presumida é aquela que decorre do silêncio. Então não houve uma manifestação expressa no sentido de que rejeito a herança, logo eu aceito. Tá? Então, tese 1. A renúncia e a aceitação à herança são atos jurídicos puros, ou seja, não é possível impor condição ou termo, nem mesmo aceitá-las ou rejeitá-las em parte. Teses 2, 3 e 9 serão analisadas conjuntamente. Tese 2. A renúncia à herança é ato solene que deve ser realizado expressamente por instrumento público ou termo judicial sob pena de nulidade. Já adiantei essa tese, né? Tese 3. A renúncia à herança se torna perfeita com a assinatura do termo judicial ou da escritura pública. E tese 9, o pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens com a regularização processual por meio de nomeação de advogado implicam a aceitação tácita da herança e impossibilitam a sua renúncia. Então vamos lá. Primeiro ponto, artigo 1804 do Código Civil. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Então, olha só, aceitei a herança, temos aqui uma situação irrevogável. Renunciei à herança, irrevogável também. Aceitei a herança desde o momento da abertura da sucessão, ou seja, desde a morte do falecimento do de cujus, os bens já me foram transmitidos. E aí, gente, aqui nós vemos aquele ponto da aceitação. A aceitação não precisa ser expressa.
nós temos a aceitação expressa, que é aquela que é feita através de instrumento público ou particular, por escrito. Nós temos a tácita, que é aquela que decorre da prática de atos próprios, da qualidade de herdeiro. Então, por exemplo, eu contratei um advogado e protocolei um pedido de abertura do inventário. O que isso indica? Isso indica que eu aceitei a herança de forma tácita. Por outro lado, se eu, por exemplo, for citado nessa ação de inventário e eu não me manifestar, o que eu tenho? Eu tenho uma aceitação presumida. Então, mesmo que eu fique em silêncio, eu aceitei presumidamente a minha condição de herdeiro. Então, tanto temos a tácita, que é daquela pessoa que pratica um ato que seria um ato condizente com a de quem quer ser herdeiro, como, por exemplo, o pedido de abertura do inventário ou arrolamento de bens, e temos também a presumida, que é aquela pessoa que não se expressa manifestamente dizendo que quer renunciar. Por outro lado, o artigo 1806 diz que a renúncia da herança tem que ser expressa e tem que constar em instrumento público ou termo judicial. Então, a única coisa que nós temos em comum aqui nesse aspecto é que ambas são irrevogáveis, né? Ambas não podem ser sujeitas a termo ou condição, e ambas também, tanto renúncia quanto aceitação, não podem ser parciais. Mas a forma de manifestação é muito diferente. Então, a renúncia ela tem que ser expressa, tem que ser ato formal, solene e escrito, e deve ser necessariamente por instrumento público ou termo judicial. Então, não importa se essa pessoa afirmou perante a família que vai renunciar à herança, diz, não quero nada, mas chega lá no momento da herança propriamente dita e ele fica calado. Se ele ficou calado, ele aceitou. Então, ele tem que se manifestar de forma solene, por escrito, seja através de um instrumento público ou de um termo judicial. E aí nós vamos lá na frente aprofundar ainda que essa renúncia pode ser abdicativa, que é aquela renúncia pura e simples que é feita em favor do monte. Então imagina, por exemplo, nós temos 3 herdeiros. Eu faço uma renúncia abdicativa. Então, eu devolvi ao monte aquilo que seria meu e vai ser tudo dividido pelos 2 que ficaram. Ou então eu posso fazer uma renúncia translativa, que na verdade mesmo é uma cessão de direitos. Aí no caso da renúncia translativa, eu vou renunciar à minha herança em favor de um terceiro. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu estou renunciando em favor do meu irmão X. E aí nesse caso se trata de uma renúncia translativa. Portanto, como é que ficou aqui? Tese 2. A renúncia à herança é ato solene e deve ser realizado expressamente por instrumento público ou termo judicial sob pena de nulidade. Tese 3. A renúncia à herança se torna perfeita com a assinatura do termo judicial ou da escritura pública. Tese 9. O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com a regularização processual por meio da nomeação de advogado, implicam a aceitação tácita da herança e impossibilitam a sua renúncia. Tá bom? Então, seguindo em frente, tese 4, a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve ser obrigatoriamente realizada por instrumento público. Então, já vimos, né, que a renúncia à herança deve ser expressa e deve ser feita necessariamente por instrumento público ou termo judicial. Tudo certo? Tudo certo. Acontece, gente, que é possível a renúncia à herança através de procurador. Não tem nenhum problema. Então, eu posso constituir um procurador com poderes específicos para renunciar à herança. Qual detalhe? Se a renúncia da herança exige instrumento público, essa procuração também tem que ser uma procuração pública. Então, não posso aqui outorgar uma escritura particular. E aí, gente, muito cuidado, porque existem decisões do STJ afastando a necessidade de escritura pública para heranças inferiores a 30 salários mínimos, com base naquela disposição, não é, que só exige escritura pública quando se trata de negócios jurídicos superiores a 30 salários mínimos. Então, muito cuidado, colacionei aí
no material escrito alguns julgados já meio antigos até, né, julgados de 2012, 2013, mas muito cuidado para saber que existem aí julgados nesse sentido, tá? Então, como é que ficou a tese? A constituição de mandatário para renúncia à herança deve ser obrigatoriamente realizada por instrumento público. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai te surpreender e vai ser um grande diferencial nos teus estudos, vai de uma vez por todas organizar teu estudo de lei seca e jurisprudência. E por último, vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente, com certeza vai ser um baita diferencial. Seguindo em frente, tese 5, a descoberta sobre a existência de herdeiro, de que não se tinha conhecimento inequívoco no momento da renúncia à herança, é motivo suficiente para sua invalidação em razão de erro substancial quanto ao objeto. Gente, aqui finalmente temos uma tese que eu acho muito interessante, né? As outras, enfim, são teses interessantes, mas que tratam ali basicamente da literalidade da lei, já que nós temos uma tese que trata de casos concretos um pouco mais aprimorados. E para entender esse caso concreto aqui, eu quero primeiro relembrar com vocês a diferença entre renúncia abdicativa para renúncia translativa. A renúncia abdicativa é a renúncia pura e simples. Ela cabe, né, quando você renuncia em favor do monte. E aí, nesse caso, tudo volta para o monte e o monte vai ser distribuído entre os herdeiros que permanecerem. Já a renúncia translativa, ela na verdade é uma cessão de direitos. E aí você renuncia em favor de alguém, tá? Gente, isso aqui, só para aprofundar um pouquinho com vocês, faz muita diferença, não só em relação à redistribuição do patrimônio, mas também muita diferença tributária, tá? Porque, veja só, na renúncia abdicativa, você simplesmente renuncia em favor do monte e esse valor vai ser distribuído entre os herdeiros, quando receberem, vão pagar o ITCMD. Já quando nós falamos em renúncia translativa, isso aqui, na verdade, é uma cessão de direitos. Então, acaba que há mais uma situação a ser tributada. Então, isso causa também um efeito muito diferente no momento de efetuar a tributação. Então, por isso que sempre que possível, né, se faz a renúncia abdicativa. Então, por exemplo, imagina que são 3 herdeiros, a mãe e os 2 filhos. Os 2 filhos querem abdicar em favor da mãe. Eles poderiam fazer uma renúncia translativa, mas isso tributariamente seria muito pior. Então eles fazem a renúncia abdicativa, tudo volta para o monte e aí depois vai tudo para a mãe e aí de fato só vai se pagar um ITCMD, tá? Então só um breve aprofundamento. Então vamos agora para um caso concreto didático que vai espelhar muito bem algumas decisões que fundamentaram essa tese. Imagina assim, ó, o Antônio ele faleceu e ele deixou os seguintes herdeiros. Ele deixou a sua esposa, a Cláudia, deixou o Miguel e a Ana, que são filhos do casal. E aí, o que é que os filhos fizeram? Eles fizeram a renúncia abdicativa, não é? Por que fizeram a renúncia abdicativa? Porque eles pensaram assim, só vai sobrar a Cláudia, mamãe, então nós vamos renunciar em favor do monte e aí vai passar tudo para ela, porque ela vai ser a única herdeira. Tudo certo, né? Tudo certo. O que eles não contavam? Eles não contavam que pouco tempo depois iria aparecer um filho extraconjugal. Então, pouco tempo depois apareceu ali Pedro, um novo postulante à herança, afirmando que também era herdeiro. E aí, como eu disse, foi uma renúncia abdicativa. Então, como tudo voltou para o monte, agora teríamos 2 herdeiros para dividir o monte completo, Cláudia e Pedro, que era um irmão que eles não tinham conhecimento e que apareceu aqui só posteriormente já para dividir os bens. Que situação complicada, né? E aí o que Miguel e Ana fizeram? Propuseram a ação judicial pedindo a anulação da renúncia que eles fizeram, dizendo, olha, nós só renunciamos
porque nós achamos que a única herdeira que ia ficar era a Cláudia, que é a nossa mãe. Nós nunca imaginamos que papai teve uma relação extraconjugal e teve aí esse outro filho, nós estamos sabendo agora. Então houve aqui um erro substancial quanto ao objeto principal da nossa declaração. E de fato houve, né? Então, nesse caso aqui, é possível a anulação dessa renúncia? É possível. É possível a anulação dessa renúncia, sim, porque houve aqui um erro substancial quanto ao seu objeto, porque eles não tinham conhecimento inequívoco de que existia um outro herdeiro, além da mãe deles. E aí, gente, em um caso assim, nós temos que avaliar qual era a real intenção dos renunciantes. Porque na prática mesmo, os renunciantes não estavam pretendendo fazer uma renúncia abdicativa. O que eles queriam era uma renúncia translativa em favor da mãe deles, não é? Não era em favor desse irmão que eles nem sabiam que existia, era em favor da mãe. Eles queriam proteger a mãe, deixando o patrimônio com ela. Então, é necessário que se faça uma releitura, não é, dessa renúncia com base na real intenção, já que houve um erro substancial que foi gerado por uma situação que eles não tinham como prever. Um filho, não é, de fora do casamento, do qual eles não tinham conhecimento na época da renúncia. Então essa tese aqui eu achei muito legal, tese 5, a descoberta sobre a existência de herdeiro, que não se tinha conhecimento inequívoco no momento da renúncia à herança, é motivo suficiente para sua invalidação em razão de erro substancial quanto ao objeto. Tese 6, também uma tese interessante. Quem renunciou à herança não possui legitimidade para pleitear nulidade do negócio jurídico que envolva o patrimônio do decujus. Olha só que interessante. Imagina assim, ó. O Antônio faleceu e ele deixou vários herdeiros e um único bem. Dentre os herdeiros estava a filha Ana, que era a única que morava nesse imóvel, né, que foi o único bem que o Antônio deixou. E aí os herdeiros fizeram o quê? Eles pensaram, a Ana já mora lá, ela morou com o papai durante muito tempo, então vamos todos renunciar à herança para que essa casa fique com a Ana. Tudo certo, fizeram isso. A Ana tinha uma condição especial, então por isso ela tinha um curador, que era, no caso, era uma curadora, que no exemplo foi a Raquel. E aí o que acontece? Algum tempo depois, a Ana resolveu vender o imóvel. E os irmãos, eles acreditam que isso, na verdade, foi uma venda simulada que foi realizada pela Raquel para uma interposta pessoa, mas que, na verdade, a Raquel estava ali se apropriando daquele imóvel para ela através de uma venda simulada. Entendeu? Olha só que coisa de novela da Globo, né? Os irmãos acham que foi uma venda simulada, que quem arquitetou essa venda simulada foi a Raquel, e que, na verdade, a Raquel estava ali se apropriando do bem que pertencia a Ana. E aí, o que os irmãos da Ana fizeram? Propuseram uma ação anulatória. E aí, qual é a pergunta? Eles têm legitimidade para essa ação anulatória? Gente, não tem. Sabe por quê? Porque eles renunciaram à herança. A partir do momento que eles renunciaram à herança, eles não têm legitimidade para propor uma ação buscando a anulação de negócio jurídico que envolva o patrimônio do decujus, porque eles renunciaram à herança. Então, de fato, eles já não são mais parte legítima em ações acerca desse tema. Professor, então eles não podem fazer nada, e se a irmã, por algum motivo, estiver sendo enganado pela curadora, como é que fica? Gente, aí o julgado até traz, não é, algo sobre isso. Ele diz, olha, a questão aqui foi de legitimidade. O problema foi que escolheram a medida processual errada. De fato, eles não têm legitimidade para ação anulatória. O correto aqui seria uma ação de prestação de contas para verificar se houve uma regular venda ou se de fato se trata aqui de uma venda simulada. Mas como eles renunciaram à herança, eles não têm legitimidade para ação anulatória. Então foi mais ou menos esse o raciocínio dessa decisão aqui da quarta turma do STJ, inclusive essa que eu tomei de referência. Então, como é que ficou a tese? Quem renunciou à herança não possui legitimidade para pleitear a nulidade de negócio jurídico que envolva o patrimônio do decujus. Agora as teses 7 e 8 serão analisadas conjuntamente.
é nula a disposição sobre renúncia a futuro direito hereditário. Tese 8. Não é possível renúncia à herança de pessoa viva, pois esta pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. Gente, essas teses, elas se baseiam no artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então isso aqui é o tal do Pacto de Corvina. Então imagina que o exemplo clássico é aquela pessoa que é filho de pai rico, e aí o pai está vivo, mas ela, por exemplo, procura vender o seu direito hereditário. Não, ó, lhe vendo aqui 10% da herança futura que eu vou ter quando meu pai morrer. Gente, isso aqui é vedado pelo direito brasileiro, né? É a chamada Pacta Corvina. Então, isso não é possível. Mas vamos para um exemplo aqui que é muito mais interessante, né? Que vai estar relacionado mais com a tese 8 propriamente. Imagina que o Caio é um rico empresário casado com a Beatriz e ele é pai de Marcos e Vitor. Acontece que recentemente se descobriu que Caio teria uma relação extraconjugal e teria uma filha chamada Lisandra. Lisandra, então, propôs uma ação judicial em face de Caio pedindo reconhecimento. E aí, durante a ação, ficou muito claro que Lisandra era de fato filha de Caio. E aí, o que eles resolveram fazer? Eles homologaram um acordo judicial nos seguintes termos. O Caio reconhece a paternidade de Lisandra, então seria, não é reconhecido, inclusive registrado, mas a Lisandra, por outro lado, abdicaria de qualquer direito hereditário. Por outro lado, ela seria indenizada em um valor de 30 milhões de reais e, além disso, receberia 2 fazendas de criação de búfalo. Então, receberia aí uma boa indenização, mas abdicaria de qualquer direito hereditário e seria reconhecida como filho. O acordo foi judicialmente homologado, então homologou tudo certinho. Mas eu pergunto, essa renúncia à herança foi válida? Gente, não foi válida. Na verdade, esse pagamento aqui, esses 30 milhões, essas 2 fazendas, podem ser até mesmo um adiantamento de herança, né? Mas a Lisandra, de fato, vai ser herdeira normalmente. Ela pode abdicar depois se ela quiser, mas só quando o pai dela já tiver falecido. Não é possível renunciar à herança de pessoa viva. Não é possível renunciar à herança de pessoa viva. Não é possível também vender herança, ceder herança de pessoa viva. Ah, professor, então por que o Caio simplesmente não faz um testamento excluindo a herdeira da sucessão? Gente, herdeira necessária. Não pode ser excluída da sucessão se não cometeu algo muito grave, né? Está expresso de forma taxativa quais são os casos em que vai ser possível excluir essa herdeira da sucessão. Então não é assim. Claro, ele pode fazer o testamento, aí ele vai ter que respeitar aqueles 50% da legítima. Em relação ao restante, ele pode dispor da forma que ele quiser. E além disso, não é, essa indenização aqui que foi paga, esses 30 milhões, essas 2 fazendas, podem ser considerados o adiantamento de herança. Mas Lisandra permanece sendo herdeira. É nula de pleno direito essa renúncia à herança de pessoa viva, tá? Então, tese 7, é nula a disposição sobre renúncia a futuro direito hereditário. Tese 8, não é possível a renúncia à herança de pessoa viva, pois esta pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam condição de herdeiro. As 2 últimas teses serão analisadas conjuntamente. Tese 10, a renúncia é considerada como translativa quando o herdeiro aceita o bem e o transfere a determinada pessoa, e abdicativa, renúncia propriamente dita, quando o declarante não aceita a herança ou legado em benefício de todos os co-herdeiros da mesma classe ou, na falta desses, da classe subsequente. Tese 11. A renúncia translativa da herança é considerada ineficaz perante credores quando torna o devedor insolvente. Aqui temos a situação de fraude à execução. Então vamos lá, né? Primeiro tratamos aqui do conceito de renúncia translativa e de renúncia abdicativa. Já conversamos muito sobre isso, não é?
A renúncia propriamente dita é a renúncia abdicativa, onde eu renuncio à herança em prol do monte. Então, na renúncia abdicativa, é como se eu nunca tivesse sido herdeiro. Não passa por mim. Eu simplesmente digo, ó, não quero, pode ficar com isso daí, esse patrimônio continua com o monte e o monte divide entre os herdeiros que sobrarem. Ponto. Essa é a renúncia. Renúncia pura e simples. Já a renúncia translativa não é bem uma renúncia. É uma cessão de direitos. Lembra que eu falei que tributariamente faz muita diferença? Aqui na renúncia translativa é como se eu aceitasse a herança e depois repassasse para quem? Posso dizer, por exemplo, que é para um irmão, que é para a mãe, que é para um terceiro, enfim. Eu basicamente recebo a herança e repasso. Eu estou cedendo o meu direito hereditário. Agora vamos passar para a próxima tese, que ela fala de fraude à execução. O que é a fraude à execução? É um ato praticado com o objetivo de frustrar o cumprimento de uma obrigação judicial, se tornando insolvente. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um determinado patrimônio, mas que existe uma execução contra mim. O que eu faço? Eu me desfaço desse patrimônio para quando tentarem cobrar, não encontrarem nada. O nome disso é fraude à execução. Enquanto a fraude contra credores é algo mais amplo, a fraude à execução ela se dá especificamente no âmbito de um processo judicial. Então, essa é a diferença. A fraude à execução ela já é mais específica, e até por isso, aqui nós temos algo ainda mais grave do que a fraude contra credores propriamente dita. Ainda que fraude à execução seja uma espécie de fraude contra credores, mas aqui, adicionalmente, nós também temos uma lesão contra o próprio sistema jurisdicional. Então, por isso que é ainda mais grave. Quais são as consequências? A consequência é que você torna ineficaz perante o credor esse ato fraudulento. Gente, muito cuidado. Muito cuidado, porque as questões vão dizer que torna nulo. Não torna nulo, torna ineficaz. Ineficaz perante quem? Perante o credor. Cuidado, vou dizer de novo, tá? Não torna nulo o ato de fraude à execução. O ato praticado torna ineficaz, tá? Vamos aqui para um exemplo didático agora, para a gente contextualizar tudo isso que a gente aprendeu. Imagina que a Carolina faleceu, deixando um patrimônio de R$ 1 milhão e 4 filhos, Gaio, Kennedy, Samantha e Ingrid. Cada herdeiro, então, iria herdar R$250 mil, pela lógica aqui, divide por 4. O Gaio, entretanto, realizou uma renúncia translativa em favor do Kennedy. Por que o Gaio fez isso? Porque ele está sendo executado pela Lucy em uma ação judicial que lhe é cobrado R$200 mil. Então ele pensou assim, se eu aceito essa herança, o que vai acontecer? A Lucy me toma 200 mil aqui já de cara, eu só fico com 50. Então eu vou passar isso aqui para o meu irmão, porque eu prefiro abdicar da minha herança do que a Lucy tome o valor que eu vou receber. Ok. A Lucy, então, imediatamente peticionou no inventário, dizendo, olha, essa renúncia aí tem por objetivo fraudar a execução. Então eu quero que ela seja considerada ineficaz perante mim. Tá certo, gente? A Lucy vai conseguir? A gente vai. Até o limite do valor cobrado, até os R$200 mil que estão sendo cobrados. Então, de fato, não é possível que o Gaio renuncie à herança, e aqui, no caso, foi uma renúncia translativa. Se fosse renúncia abdicativa, dava na mesma. Não é possível que ele renuncie a essa herança em favor de um terceiro, ou mesmo uma renúncia abdicativa, quando ele está devendo em uma execução. Por quê? Porque claramente o objetivo disso é de fraudar a execução. Como é que ficaram as últimas teses? Então, tese 10, a renúncia é considerada como translativa quando o herdeiro aceita o bem e o transfere a determinada pessoa, e a abdicativa, renúncia propriamente dita, quando o declarante não aceita a herança ou o legado em benefício de todos os co-herdeiros da mesma classe ou, na falta desses, da classe subsequente. Tese 11. A renúncia translativa da herança é considerada ineficaz perante credores quando torna o devedor insolvente. Aqui temos a hipótese de
fraude à execução. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e vou refazer aquele convite. Não deixa de curtir, de compartilhar, de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, de deixar aquele comentário contando o que você achou. Tudo isso é engajamento. E quando você me dá mais engajamento, você passa para a plataforma a ideia de que você gostou do conteúdo e ela vai distribuir para mais pessoas. Então esse projeto vai chegar mais longe e eu te agradeço muito por me ajudar nessa caminhada. Então por hoje foi isso. Eu te agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.